Mata-mata, cara. Vamos ver qual vai ser a grande seleção do Campeonato Brasileiro de 2005 para cá. Eu vou falar de uma boa notícia do Campeonato Brasileiro desse ano. A gente teve a melhor média de público do Campeonato Brasileiro desde 87. Na Copa União, que foi um torneio que, esportivamente, ele parte de um princípio que eu não gosto. Você tirou o vice-campeão de 86, o Guarani, e um semifinalista que foi o América. E, ignorando critérios esportivos, colocou os 20 maiores clubes do país para disputar um campeonato. Foi a Copa União, eu falei 20, mas não sei se eram 20. E aí a média de público foi excelente. A gente teve, desde então, a melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Na verdade, eu queria mostrar a evolução. De 71 para cá, as melhores médias foram as seguintes. O Flamengo, em 83, teve 22.953 pagantes. O Flamengo, em 87, 20.887 pagantes. Essa é a média do Flamengo, é isso, diretor? Me explica, eu não estou entendendo. Eu queria a média de público dos campeonatos. Para mostrar que essa... a média não é do Flamengo, diretor, é só o campeão que está ali? Ah, tá. A média do campeonato e tá indicando só o campeão ali. Então tá bom. Em 83, a média do campeonato foi de 22.953. Em 87, foi de 20.877. A terceira melhor média é de 80, com 20.797. A quarta melhor média é a do Atlético, é de 71, com o Galo campeão, com 20.360 pagantes. E a quinta melhor média é a desse ano, com 18 mil. Deixa eu ver se eu entendi. Essa é a melhor média dos pontos corridos, então, que de 87 para cá, é a única média dos pontos corridos que chega entre as 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Pô, interessante, cara. A gente tem uma média de 18.821 esse ano. Você acha que como é que a gente explica o sucesso do público esse ano? Será que a gente está aprendendo os pontos corridos? Eu não sei se dá para falar em sucesso, mas assim, é o consumidor, né? O torcedor cada vez mais ambientado com o que é a competição em 38 rodadas. Tem alguns clubes com ótimos movimentos, o caso do Palmeiras é um case absurdo, nas arenas, né? Enchendo estádios novos de Copa do Mundo, mais recentes. E acho que isso faz alguma diferença. Mas se a gente for olhar o que é a média de anos próximos, o salto não é nada exponencial, assim, sabe? Acho que a gente até perde ainda em ocupação média de estádio, enfim, em ticket médio e a receita que isso pode gerar para os clubes. Eu citei o Palmeiras porque é um grande caso, mas tem equipes fechando o ano com uma participação ínfima de bilheteria, sabe? Não é para ser o carro-chefe, mas pode ser algo importante. Só que isso acaba ficando em segundo plano. Acho que a gente ainda trata um pouco o torcedor como gado no Brasil. Pior do que deveria. Ainda não consegue colocar ele num ambiente de match day, né? Que a gente fala o dia do jogo e de ser bem recebido no estádio, de ter outras atividades, enfim. Mas algumas ações nesse caminho já acontecem e a gente vai vendo um reflexo positivo nesse sentido. Primeiro ponto eu acho que é o time. É a qualidade do time. Se você tem time, você chama a atenção do torcedor. Se você tem uma arena e condições do estádio, mais um pontinho a favor nesse sentido. Se você tem organização, né, e conforto para esse torcedor no estádio, soma-se mais um ponto ainda. Se disputa título, mais ainda. E aí você vai somando. É uma série, mas eu acho que sócio-torcedor, porque aí é a continuidade do momento da equipe. Você vê que tem muitos clubes hoje no Brasil, e vários, tem um número muito bom de sócio-torcedor, tem determinado, não digo nem época da temporada, né? Determinadas temporadas que o número de sócio cai. Por quê? Porque o rendimento do time não vai cai, à altura. né? Então, eu acho que o primeiro ponto é o time. Se o time passa confiança para o torcedor, isso pode ser o Palmeiras, como você mostrou que é dos pontos corridos, poderia ser o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, enfim. Passou segurança, passou credibilidade para o torcedor vai no estádio, ele vai apoiar. E aí, se tem o conforto do estádio, né? Organização, se tem a facilidade, se tem um plano de sócio-torcedor interessante, se disputa campeonato, essa média aí só tende a aumentar, não tenha dúvida. Vamos ver quem mais contribuiu para essa média histórica, a melhor dos pontos corridos e a melhor de um campeonato brasileiro desde 87.
O time com o maior público na competição foi o Flamengo. Média de 40... Olha que média excepcional do Flamengo nesse ano. 47.139 de média por jogo. O segundo colocado, e fica bem distante, é o São Paulo. Ó. 13 mil a menos, com 34, mas uma média excelente também. E o Ricardo falava aqui de como a torcida do São Paulo abraçou o time. E em terceiro veio o Palmeiras. Isso tem a ver também com capacidade do estádio. O Morumbi é maior, o Maracanã é maior. O Corinthians, num ano ruim para os seus padrões de Campeonato Brasileiro, ainda assim manteve uma alta média de público. E meus parabéns para o Ceará e para o Fortaleza, que não apenas foi o melhor time de público na Série B, como, somando os times de todas as séries, é a quinta melhor média de público do futebol brasileiro. Excelente, excelente mesmo a média do Fortaleza. Em cima do que o Ricardinho falou, sabe que um dos maiores trabalhos de quem está relacionado a programa de sócio-torcedor é tentar desvincular a continuidade do programa do sucesso esportivo, né? Porque com o time vencendo é mais fácil você conseguir angariar novos torcedores. E a maior dificuldade é tentar afastar. De que forma você consegue sustentar um bom número de torcedores atrelados ao clube se aquele ano não é tão bom assim? A gente teve no Benfica, alguns anos atrás, que era o clube que se vangloriava por ter o maior número de sócios-torcedores no mundo, e a forma que eles encontraram lá no primeiro momento eram as vantagens econômicas, alheias ao jogo. É o cara que tinha desconto no posto de gasolina, por exemplo, né? E teve um movimento desse sentido aqui, né? De um dos patrocinadores no campeonato, atrelado às equipes e aos programas de sócio-torcedor para que isso acontecesse. Não lembro especificamente dos produtos que se ofereciam, mas era papo de você pagar o sócio-torcedor e, por ser sócio-torcedor, ter descontos em bens de consumo ao longo do mês que praticamente zerariam o que você gastou como sócio-torcedor. Então é uma vantagem econômica para o torcedor. Talvez isso tenha sido mal divulgado, talvez a gente ainda esteja muito atrelado à competição e a resultado no futebol brasileiro como cultura, mas poderia ser ainda muito melhor, ainda tem margem para um avanço absurdo essa relação aqui no Brasil. O chapéu do Sobralense até o João Marcos levou, mas foi com o Cassiano